o juiz injusto e a nossa fé. Olha que situação. Quando nós encontramos um juiz injusto, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos agir? O texto é uma parábola de Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar, nunca esmorecer. Então nós vamos falar hoje de um juiz injusto e a nossa fé. Como é que nós devemos nos comportar diante da injustiça de um tribunal? Aqui no caso, um juiz apenas um. Mas isso ilustra muito bem o que nós estamos vivendo. Por que eu escolhi esse texto? Porque nós estamos vivendo um momento de grande questionamento da justiça ou da injustiça de juízes. E isso mexe conosco, mexe com a nossa vida, o nosso entendimento do que é certo e errado, do que fazer, do que não fazer, como é que nós devemos agir diante da injustiça. No caso aqui, é um juiz que não, diz o texto, não teme a Deus, não teme ninguém, uma pessoa que faz o que quer. E uma viúva se aproxima dele e pede, por favor, julga a minha causa contra os meus inimigos, eu preciso que o senhor tome uma decisão. E ele simplesmente não fazia nada. E ela insistia. Até que chegou um momento, ele fala assim, olha, bem faço eu que não temo a Deus e nem temo a ninguém, mas, para que essa mulher não fique me enchendo o tempo todo, não volte para mim novamente, porque eu já estou cansado de vê-la aqui, vou julgar a causa dela. E Jesus aplica essa lição para a nossa vida com Deus, nossa vida em comunhão com Deus. Vamos orar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, do 1 a 8, e nós vamos então estudar um pouco essa palavra do juiz injusto, do juiz iníquo, do juiz indiferente para com o sofrimento daquele que dependia do seu juízo. Muito interessante a passagem, né? Estou vendo aqui a Ana Lúcia, muito interessante a passagem e muito apropriada, porque nós estamos vivendo um momento de grande questionamento da habilidade de juízes de âmbito nacional tomarem as decisões que estão tomando, e são irritantes, muitas vezes frustrantes, nos sentimos indefesos, nos sentimos sem condições de agir, sem condição de mudar. Aí é uma outra situação, o que fazer diante de uma situação que eu não posso mudar. Não depende de mim, depende dele, né? Depende do outro. E assim então é o assunto. O assunto aqui trata de um juízo, mas na realidade estamos falando de qualquer injustiça, qualquer coisa que aconteça conosco que não esteja diretamente relacionado com o que deveria acontecer. E assim nos sentimos vitimados de uma situação muito ingrata. Estou vendo a Ana Lúcia, estou vendo a Eva. Deus te abençoe, Eva, lá de Jundiaí, né? Um forte abraço para você. Mas então vamos orar, vamos pedir para Deus nos dar iluminação nesse momento. Acompanhe comigo essa palavra muito interessante. Lucas capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 8. Senhor Deus, obrigado, Pai, por termos essa nova oportunidade de abrir a Tua palavra, estudar a Tua palavra e tirar dela lições para a nossa vida. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia daquele que vai ouvir, que o Senhor possa falar aos corações e todos possam compreender com clareza as Tuas verdades. Muito obrigado, porque temos essa palavra diante de nós com liberdade para estudá-la, para entendê-la e aplicá-la na nossa vida. Suplicamos a Tua bênção sobre nós agora, no nome de Jesus. Amém. Queridos, veja como é que são as coisas. O texto fala de um juiz iníquo. Então veja, a parábola é uma historinha que tem um foco principal, uma ideia principal. Tem outras parábolas que Jesus usa, por exemplo, do administrador infiel, o administrador que fazia coisas erradas, teoricamente. Você não pode igualar o administrador infiel a Deus
e não pode também igualar o juiz injusto ou iníquo a Deus. Então ele não está falando de Deus aqui. Não é que Deus seja um juiz iníquo, que você pedindo muito vai conseguir mudar a mente dele. Não, não é isso. A ideia é, desta parábola, que o exemplo desta mulher nos instrui a agir de uma determinada forma diante de um determinado problema. Nesse caso, a injustiça de um juiz iníquo, certo? Mas você poderia estar enfrentando aí um patrão, um amigo, um vizinho, uma namorada, uma esposa, um esposo, alguém que está cometendo injustiça contra você. Então a pergunta é: o que devemos fazer? Jesus, logo no primeiro versículo, capítulo 18 de Lucas, primeiro versículo, diz assim: disse-lhes Jesus uma parábola, ou seja, uma história ilustrativa, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que é que nós devemos fazer diante da injustiça? O que é que nós devemos fazer se nós temos juízes que deliberadamente, claramente, inequivocamente estão agindo de forma injusta? O que eu e você devemos fazer? Jesus usa essa parábola para falar sobre o meu e o seu dever de orar sempre e nunca esmorecer. Podemos fazer algumas coisas? Sim, às vezes podemos. Mas e quando não podemos? Então, a história diz: nós devemos insistir, orar sempre, nunca desanimar. Essa é a base da lição que Jesus quer passar para mim e para você. Ore. Ore pelo Brasil. Ore pelo seu inimigo. Perdoe. Busque a paz. Empenhe-se pela paz. Continue insistindo. Fale com Deus. Senhor, tem misericórdia. Muda o coração do rei, muda o coração do juiz, muda o coração das pessoas, que o Senhor faça a tua obra, porque a Bíblia diz que Deus, assim como os rios são guiados por Ele, Deus também inclina o coração dos reis, inclina o coração das pessoas. Às vezes você está aqui: ai meu Deus, que desespero, não vai dar nada certo, está dando tudo errado, e aí vem uma notícia que te acalma. Porque Deus já foi à frente, já colocou seus anjos, já falou aos corações e preparou tudo para que a hora que você chegasse lá, recebesse uma boa notícia. Aquele seu inimigo modificou o seu pensamento. Aquela pessoa hoje pensa diferente. Aquela pessoa passou por uma experiência difícil e você teve a oportunidade de ajudá-la. E assim vai. Deus vai agindo nas vidas, vai agindo nas nossas e na vida dos outros. Deus é maravilhoso, Deus faz e acontece. Então, o que é que o texto diz? Nós temos o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O que fazer diante da injustiça? O que fazer? Eu vou ler o texto de Lucas, porque ele é curtinho e eu acho que é legal a gente ouvir o que o texto fala, tá certo? Então eu vou ler aqui. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Olha que interessante. Olha que juiz mais carrasco, né? Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, com o juiz, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Então eu não devo nada para ela, eu faço o que eu quero. Todavia, como esta viúva me importuna, está me atrapalhando, está me incomodando, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me novamente. Não é interessante? Então, agora vem Jesus falando. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça.
Contudo, quando vier o Filho do Homem, na sua segunda vinda, achará, porventura, fé na terra? Então, o assunto aqui é fé, é persistência, é consciência do poder, da presença, da direção de Deus. E é isso que nós vamos ver aqui. Em primeiro lugar, nesse texto nós aprendemos que nós devemos continuar buscando a Deus mesmo quando a justiça terrena falha. É o que está aqui nos versículos de 1 a 3. Ore constantemente, porque a injustiça tentará calar a sua oração. Vai tentar dizer para você: pare, desista, Deus não está no controle, não precisa me buscar, não fale com Deus, esqueça isso. Se você puder fazer justiça com as próprias mãos, faça. Mas se você não puder, desista da oração e esqueça, porque não vai ter jeito mais. Então a injustiça vai tentar fazer com que eu não ore mais, não entregue mais o problema para Deus. É isso que o inimigo quer que aconteça comigo e com você. Pelo contrário, nós devemos orar sempre, sem esmorecer, constantemente, colocando a nossa vida diante de Deus. O Brasil inteiro orando, o Brasil inteiro comprometido com Deus, o Brasil inteiro falando das coisas de Deus, buscando justiça, buscando, porque ela não parou. Ela falava com ele o tempo todo: por favor, por favor, por favor, eu preciso que o senhor julgue a minha causa, o meu adversário está me atrapalhando, eu quero uma solução, por favor. E na insistência, no clamor do povo, na busca, na oração, no clamor por justiça, aquele juiz que não temia a Deus e não se importava com ninguém, chegou ao ponto de agir em favor da mulher só para não ser incomodado mais. Muito interessante o que o texto diz. Essa mulher, queridos, é uma mulher como todos nós do povo comum, uma viúva, uma mulher que não tinha dinheiro, uma mulher que não tinha um defensor, uma mulher que não tinha influência. Mas se nós todos nos unirmos em oração, se nós todos estivermos perseverando em buscar a presença de Deus, colocar diante dos homens injustos dessa terra que nós queremos justiça, nós queremos que a vontade de Deus, que a coisa certa aconteça, eventualmente Deus nos usará para mover o espírito dos outros e fazê-los obedecer a Deus. Interessante, aqui no caso, esse homem está passando por uma crise de autonomia. Eu sou autônomo, não devo a Deus, não devo aos homens, não faço nada que me mandem, mas para parar esse incômodo, eu vou atender. Então está aí a primeira lição: ore constantemente. Insista, porque a injustiça tentará fazer você parar de orar, parar de falar, parar de buscar justiça. Isso é muito importante. Quando a justiça humana é falha, o crente corre para a justiça divina. A injustiça da terra não anula o trono do céu, porque o texto vai falar que Deus se apressará em fazer justiça, vai nos ouvir. Então você tem um paralelo entre o juiz injusto e Deus, mas Deus não é injusto. No caso, essa mulher insiste na oração, insiste no seu pedido para que aquele juiz, de alguma forma, não movido por consciência, mas para não ser perturbado mais, ele acaba atendendo aquela mulher. Com relação a Deus, nós precisamos insistir, porque Deus tem um plano, Deus tem um propósito com o seu silêncio. É isso que nós vamos ver. Em segundo lugar, se na primeira lição continue orando constantemente, a segunda lição é: permaneça firme, mesmo quando o silêncio parece uma derrota. Versículo 4. Ele por algum tempo não a quis atender. Então veja, às vezes Deus parece calado. Não desanime. O silêncio de Deus é parte do processo.
o silêncio de Deus. Às vezes nós enfrentamos situações difíceis, nós hoje estamos enfrentando aqui como família. Minha sogra, por exemplo, está lá acamada no Cocais, passando por tratamento. É difícil, a Ana acabou de chegar de lá e a gente vê que ela está cada vez mais fraquinha, com mais dificuldades, e é um grande desafio. O que é que nós somos tentados a pensar que está acontecendo? Que Deus não está agindo, que Deus não está falando, que Deus não está tomando a nossa frente, não está falando o que deveria falar, fazer o que deveria fazer. E nós somos tentados a pensar que o silêncio de Deus é um abandono, mas não é. Na realidade, o silêncio de Deus é uma oportunidade para que eu e você amadureçamos a nossa fé. O texto fala em fé, tanto é que no final fala, quando vier o Filho do Homem vier ao mundo, achará ele fé na terra, porque a fé é a certeza daquilo que vai acontecer, é a esperança daquilo que eu não conheço, mas sei que vai acontecer. É uma esperança, é uma certeza, é uma convicção, mesmo sem muita base humana, uma convicção de que Deus está no controle. Ora, é por saber que Deus está no controle que Jesus fala, insista na oração, continue orando, fale com Deus, não desanime, continue falando. O silêncio de Deus, como foi o silêncio desse juiz, também serve para nos ensinar alguma coisa. E o que é que nos ensina? Ensina a ter paciência, a ter maturidade, a não nos deixar levar por uma circunstância. Nós precisamos aprender a enfrentar toda e qualquer circunstância com contentamento, com alegria, com gratidão. Deus está testando a nossa fé. Então, além de orar constantemente, nós não podemos desanimar. Não dê lugar ao desânimo, não dê lugar à tristeza. Simplesmente mantenha-se fazendo a sua parte. O silêncio não é abandono de Deus. O silêncio é uma oportunidade de eu fortalecer o meu coração diante dos problemas. Isso é parte do processo de amadurecimento. Não pare, insista na sua oração, na sua vida de oração. Ore pelo país, ore pela sua cidade, ore pelas autoridades, ore pela sua igreja, ore por si, pela sua família. Continue orando, não abandone, não deixe, não desanime. Às vezes o silêncio de Deus é apenas uma oportunidade para você fortalecer a sua fé. Em terceiro lugar, não desista, porque a perseverança é a arma dos fracos que creem. Eu sou fraco, você é fraco, você é fraca, mas nós cremos num Deus forte. Então a perseverança é a nossa arma. Mesmo quando o meu corpo pede que eu desista, a minha mente pede que eu desista, eu preciso ouvir essa ordem de Jesus para mim. Não dê ouvidos à sua mente. Eu sei que você é fraco, mas continue, insista, persista com coragem, esteja na presença de Deus, porque a fé é demonstrada pela constância. A pessoa que crê é uma pessoa constante. Mesmo quando ela enfrenta problemas, ela está nas mãos de Deus, fazendo a vontade de Deus. E ela insiste, ela persiste, ela continua, porque ela crê, ela tem certeza de que Deus está fazendo algo naquela situação. Jesus mostra que essa perseverança era muito incômoda para aquele juiz. Ele fala que o juiz falou assim, olha, se eu não for atender essa mulher, eu serei incomodado novamente. Veja, às vezes a nossa perseverança, a nossa fé, a nossa segurança, a nossa constância abala a impassividade do outro, aquela atitude de negligência, de falta de atenção, mexe com os outros. O que é que faz esse homem, o que é que faz essa mulher acreditar tanto, manter tanto a sua esperança em Deus? A parábola deixa muito claro para todos nós, mesmo o poderoso
é impotente diante da persistência de alguém que sabe o que quer. Você sabe o que quer, você tem o seu olhar fixo em Deus, você está buscando a vontade de Deus na sua vida, você tem convicção de que o Deus Todo-Poderoso, Rei do Universo, está no controle de tudo, e você acata, aceita a vontade de Deus de orar, de buscar, de clamar pelo seu país. Não desanime, mesmo que as pessoas tentem desacreditar você, mesmo que as pessoas tentem derrubar você, não volte as costas para Deus, continue, persevere, faça a vontade de Deus, não desista, persista com a sua coragem, com a sua oração. É a vontade de Deus que a gente faça isso. Então não desista, porque a perseverança é a arma dos fracos que têm fé. Somos fracos, mas temos fé num Deus grande que pode nos sustentar. Então não vacile, não pare, não tenha medo, não tenha vergonha, continue fazendo a vontade de Deus. Em quarto lugar, uma quarta lição: confie que Deus não atrasa. Nada acontece fora da vontade de Deus. O texto vai dizer, na hora certa aconteceu. Deus não se atrasa, Ele age na hora certa. Espere com confiança, porque o Deus age no tempo perfeito. Ele pode estar em silêncio, testando a sua fé, amadurecendo a sua fé. Pode. Ele pode estar pedindo que você aprenda a ser perseverante e usar da sua fé como uma arma de guerra no meio da injustiça. Sim, Ele quer isso. Mas Ele também age no momento certo, no momento dele. Ele não é forçado a agir quando eu quero. Deus tem os seus propósitos. Ele fará no seu tempo e não no nosso. É o que o texto fala, versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado defendê-los. Será que Deus não faz? É lógico que Deus faz isso. Olha a Adriana Ruspoli aqui, um abração para você, Adriana. Nós estivemos juntos lá no Nordeste, em Recife. Hoje você trabalha com uma missão. Eu tenho a minha igreja, tenho tantos compromissos com o Instituto Hagai. Estou vendo você aqui. E Deus te abençoe, viu? Muito importante a gente entender a vontade de Deus para a nossa vida. Deus quer que você confie nele, porque Ele faz tudo no momento certo. Na hora certa, no momento certo, Deus vai agir e vai fazer a sua vontade. E por último, lembre-se que o justo juízo de Deus, ele vem. Mas a pergunta é se nossa fé permanecerá. Essa é a grande pergunta. Se a nossa fé permanecerá mesmo com todas essas angústias. Deus faz, mantenha a sua fé viva. Esse é o alvo de Jesus com essa parábola. Não desanime, apesar desse juiz iníquo nos motivar a abandonar a oração. Ah, não adianta, eu vou parar de orar. Não faça isso. Insista, continue orando, buscando a face de Deus. Deus está presente, nunca te abandonou. Deus está ouvindo. Deus não é iníquo, Ele tem um objetivo, Ele tem um propósito. Ele está falando ao seu coração. Muito interessante, porque quando chega aqui no finalzinho, né, e ele fala que nós devemos permanecer na nossa fé, a pergunta que Jesus faz para nós e para os discípulos não é se, ó que maravilha, ela conseguiu dobrar o juiz, ah que maravilha, ela conseguiu o que ela queria. Não, Jesus não se preocupa se ela achou as respostas para ela, se nós teremos as vitórias, se nós encontraremos a justiça humana. Não, Jesus não está preocupado. Ele usa essa parábola sobre o dever de orar sempre, sem desanimar, e no final ele está preocupado com a sua fé, com a sua fé viva. Achará porventura o Filho do Homem, fé quando voltar à terra? Será que ele encontrará pessoas que perseveram, pessoas que estejam firmes,
pessoas que estejam na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele está preocupado com você, com a sua fé. Não está tão preocupado com os resultados da nossa fé. Ele está preocupado com a nossa fé. É muito importante que eu entenda isso, que você entenda isso. Então, para a gente encerrar a palavra de hoje, ore constantemente. A injustiça tenta calar a sua oração. Não desanime. O silêncio é parte do processo. Persista com coragem. A fé é demonstrada pela constância. Espere com confiança. Deus age no tempo perfeito, no tempo certo. Mantenha sua fé viva. Esse é o alvo de Cristo ao contar esta parábola. Mantenha o seu coração firme em Deus. Mantenha a sua vida com Deus. Deus está com você. Deus tem um plano para a sua vida. Diante das injustiças do mundo, mantenha a sua fé viva, porque esse Deus maravilhoso, Ele nos controla, Ele nos abençoa, Ele está conosco, estará conosco até o fim. Diz a Bíblia, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Naquele dia, quando Jesus voltar, tudo que tem sido prometido será consumado e nós estaremos na presença do Senhor. Deus nos ama, Deus tem um plano, Deus não tem controle da vida diante das injustiças e tristezas. Busque a Deus, esteja na presença de Deus, faça a vontade de Deus, creia, mantenha a sua fé viva nesse Deus poderoso, nesse Deus salvador maravilhoso que está na nossa vida. Amém? Essa é a minha palavra para você hoje. Parece que tivemos alguns probleminhas de transmissão. Não tem problema. Depois volte para ver o que Deus falou ao seu coração. Um forte abraço, meu querido. Deus abençoe a cada um aqui. Por favor, depois compartilhe essa live com outras pessoas na sua rede social, no seu Facebook. Nós vamos agora orar, encerrar o nosso momento na presença de Deus. Senhor, muito obrigado por esse texto da Tua palavra, onde Jesus, através de um juiz iníquo, traz para nós lições importantes para a nossa vida cristã. Que nós possamos estar na Tua presença, buscando a Tua face dia e noite, sem esmorecer, ou em oração, em clamor, porque o Senhor, a seu tempo, a seu modo, age em favor dos seus filhos. Muito obrigado, ó Pai, por esta palavra. Te agradecemos no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Vamos cantar o amém final? O amém tríplice? Diga aí no seu coração. Amém, amém, amém. Estou vendo o Ricardo aqui, estou vendo a Ana, a Nalva, a Adriana. Deus abençoe a todos vocês, queridos. Vamos cantar o amém. Cante comigo, onde você estiver. Diga, amém, Senhor. Eu quero manter a minha fé viva e me manter orando e persistindo na Tua presença. Amém, amém, amém. Um abraço muito apertado para você, Adriana Ruspoli. Deus te abençoe. Sempre gostei do seu pai, sua mãe e de vocês todos, da família toda. Que Deus te abençoe no seu ministério, tá bom? Um forte abraço, queridos. Tenham uma ótima noite. Até quinta-feira que vem, se Deus nos permitir.